Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria e que satisfação de nós separarmos esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 9 de agosto de 2025, dentro desse novo trimestre que é julho, agosto e setembro, hoje inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 7, que ela tem como título O Pão e a Água da Vida. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, nós falaremos da intervenção milagrosa de Deus ao resgatar o povo israelita da escravidão do Egito, que os conduziu assim pelo deserto amorosamente, com o propósito de levar o seu povo a confiar plenamente nele, que é o Criador e mantenedor do universo, como o seu único Deus. Um Deus que é cuidador, um Deus que provém as coisas, um Deus que provém o pão e a água da vida. E a lição dessa semana ela está baseada nos livros de Êxodo, capítulo 15, 16, 17 e 18, e também no livro do apóstolo Paulo de 1 Coríntios, capítulo 10, e João, capítulo 4 e João capítulo 6. E na abertura da lição 7, que inicia-se hoje, nós temos um desenho aqui que nos mostra aqui, ó. Se os amigos podem observar aí, aqui do lado direito, né? Aqui, ó, nós vemos aqui uma mesa com pão, que você pode observar ali, né? Uma mesa com pão, ela também possui uma jarra com água, né? E um copo assim no lado, e também uma Bíblia, né? Que está escrito ali, ó, respostas. E do lado esquerdo, né, nós temos aqui várias interrogações que, conforme a palavra de Jesus, né, ele diz que ele é o pão e a água, que simbolizam as provisões que Deus dá para todos nós, que é a parte básica e essencial da nossa vida, que é tanto na parte física como na parte espiritual, né? Aqui, né, podemos ver nessa lição aí, onde João, no livro de João, diz lá no capítulo 14, versículo 6, que Cristo diz que ele é a fonte da vida, né? E ele diz também que ele é o pão da vida, que está lá em João 6,35, referindo-se à vida eterna, e a água da vida significa um único meio de purificação espiritual, né? E relacionado à interrogação que aparece no lado esquerdo, que é uma indagação, né, que nós vemos aqui, ó, porque Jesus ele é o pão da vida, a água da vida, mas por que nós temos dificuldades nesse mundo, né? Por que nós sofremos? Por que muitas pessoas perecem, né? E o fato é que era a pergunta que também os israelitas faziam nessa caminhada pelo deserto ao sair ali do Egito, após serem libertados pelo poder de Deus, porque na verdade as provações que nós passamos, ela é um aprendizado para todos nós sabermos da nossa dependência total de Deus, e que nós precisamos conhecer o Senhor,
ter fé nele, confiar, né, e caminhar junto com ele, dentro de um aprendizado, ouvir as instruções do Senhor, e a cada passo nós irmos caminhando, né? E isso será o assunto que nós abordaremos nessa semana, diariamente, com bastante detalhes, numa lição assim maravilhosa, porque aqui aprenderemos muito com o povo de Israel, porque eles também faziam várias perguntas a respeito disto, porque o povo israelita, ao sair da escravidão do Egito e marchar assim, em direção à Terra Prometida, eles estavam assim em uma caminhada totalmente desconhecida para eles, né? Cheio de desafios, né? O povo enfrentou-se uma jornada longa e difícil, e todos precisavam aprender com essa caminhada grandes lições para a sua sobrevivência, né? E saber da sua dependência de Deus, porque Deus estava ensinando eles ali, educando eles ali. Como estavam em um ambiente assim de deserto, né? Que era bastante quente e seco, e deles andarem assim, nesse terreno acidentado, né? Cheio de falhas, às vezes íngreme, né? E aqui aparece o primeiro teste de fé, que ele é associado à água, né? É uma pessoa, porque eles sentiam-se sede, né? Nessa caminhada. E uma pessoa no deserto necessita de 1 litro de água a cada 4 milhas, ou em torno de 6, 7 quilômetros mais ou menos, né? Vai ajustando conforme a necessidade individual de cada um. É claro, o Senhor prometeu que os guiaria e cuidaria deles, de cada realmente israelita, mas dependia da obediência deles, né? A observância dos seus estatutos e mandamentos. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar, que é muito importante para nós entendermos, que diz lá: e isto foi Moisés que passou realmente para o povo de Israel, que Deus instruiu ele, inspirou ele. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias. E cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia, que está lá em Êxodo capítulo 16, versículos 28 e 30. Aqui falando, né, do 4º mandamento, né, sendo que eles caminhavam assim em direção a Canaã, e nos 6 dias, né? E no 7º dia eles descansavam, eles paravam assim, né, na caminhada, montando suas barracas, no acampamento, né? E nesse dia eles paravam, e Deus pedia que eles tivessem o alimento assim para o sábado, né? Que Deus dava esse alimento, que era o maná, e eles teriam que pegar este alimento para si, para o sábado, para que no sábado eles não tivessem ter que trabalhar para ter esse alimento, né? Ou seja, descansar no Senhor. Ou seja, para que eles pudessem ver a disciplina, para que eles pudessem estar em comunhão e adoração nesse dia, para que pudessem ter um crescimento espiritual e melhorar o seu relacionamento com Deus. E nessa caminhada, o povo israelita pelo deserto, eles andavam assim durante 6 dias, assim, cansativos. E nesse 6º dia, eles paravam, né, para aprender com o Senhor, para que eles pudessem ter mais autocontrole, né, altruísmo, para que eles pudessem ter mais comprometimento com o Senhor, para que eles pudessem confiar no Senhor.
e obedecer os seus 10 mandamentos, conforme está lá em Êxodo 20, né? E principalmente a observância do quarto mandamento, que é o sábado, que diz lá em Êxodo 28, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um dia assim, especial de adoração a Deus, que o Criador dá, que o Criador dá instruções nesse dia para você realmente aliviar sua mente dos problemas, né? E o Criador do universo, você tem assim uma intimidade com Ele. Porque o quarto mandamento, no caso o sábado, como diz lá em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 até 20, o sábado é um sinal de Deus, uma marca de Deus, um símbolo de Deus. E assim, em Êxodo capítulo 16, versículos 28 a 30, o povo israelita ele havia esquecido desse quarto mandamento, como muitas pessoas fazem no dia de hoje, numa falta de comprometimento com o Senhor, na observância correta desse dia, para que possa assim desfrutar um dia, como no caso de sábado, totalmente de descanso, né? Um dia voltada para o Criador do Universo, um memorial da criação, para relembrar as coisas que o Senhor fez nesse dia, para que você possa amar mais a Jesus, que é o pão e a água da vida. E certamente você já ouviu a expressão muito comum no mundo de hoje, que diz assim: andar na linha. Eu acho que vocês já aprenderam sobre isso, né? Meu pai me falava muito isso, para nós andarmos na linha, conforme as determinações que ele, meu pai, seu Laurindo, davam. Então era isso mesmo, andar na linha. E ela significa agir corretamente, né? Sem se desviar, ser obediente às regras, né? E a providência de Deus para o seu povo seria uma forma de provar se Israel andava na linha ou não. Era uma prova isto. E nesse caso, se eles fossem obedientes ou rebelde, a lei do Senhor ia ser aplicada. E aos olhos de Deus, né, andar na linha envolve bênção ou maldição, vida ou morte, que diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. E Moisés, ele era um líder assim, bastante obediente, comprometido com Deus, um homem reto. Sempre presente, o povo tinha que seguir as suas orientações, seguir a sua liderança, se eles quisessem triunfar, porque ele, Moisés, recebia de Deus essa orientação. Porque tudo que vinha, as determinações, é através do Criador. Era importante que todos assim permanecessem unidos, juntos, cooperassem com a comunidade israelita e uns ajudassem uns aos outros para vencer os obstáculos que eles tinham após isso, após o sábado, na nova caminhada, num novo trabalho. E no caminho até Canaã havia muitas barreiras, assim, obstáculos, desafios. E a unidade era muito importante, né, para esta caminhada. E assim a maioria das pessoas obtinham um crescimento espiritual, porque eles tinham essa dependência de Deus, e assim eles verificariam como eles enfrentariam esses desafios, eles unidos assim, e de como eles responderiam ao seu líder Moisés. E nesta semana nós nos aprofundaremos com bastante detalhes diariamente a lição 7, que chama-se o pão e a água da vida, e nós abordaremos os seguintes assuntos. Primeiro, o povo hebreu, após saírem do Egito, eles eram assim bem organizados, né, em grupos, como um exército, e após cruzarem lá o Mar Vermelho, eles estavam assim com sede e cansados. E após caminharem 3 dias, eles chegaram a um lugar chamado Mara. Mas que milagre aconteceu nesse lugar chamado Mara? Nós saberemos em estudos diários nessa semana, que está lá em Êxodo capítulo 15, versículos 22 até 27.
O segundo ponto que nós estudaremos a semana está lá. O povo israelita, assim como nós, nos esquecemos da ajuda poderosa que Deus faz a nós todos os dias. Mas diante dessa caminhada, ou seja, o povo em busca ali da Terra Prometida, mais adiante, o povo israelita, mesmo bem alimentado por Deus todos os dias, porque caiu maná todos os dias para eles tinham tentações assim alimentares, né, que eles se acostumaram lá no Egito. E eles começaram a reclamar e murmurar. Mas desta vez, qual foi a causa da murmuração dos israelitas e o que aconteceu depois? Nós saberemos em estudos nessa semana, que está lá em Êxodo capítulo 16. O terceiro ponto, o povo israelita, ao chegar a um lugar chamado de Massá, né, eles estavam assim, com sede novamente. Mas que incidente ocorreu aqui em Massá que serviu de lição para todos os israelitas e que também serve para nós? Saberemos em estudos diários que está lá em Êxodo capítulo 17, versículos 1 até 7. O quarto ponto, Moisés, logo na saída do Egito, com o povo israelita, ele recebe uma visita ilustre, né, do seu sogro chamado Jetro, que trouxe consigo a sua esposa chamada Zípora, a esposa de Moisés, e também seus dois filhos, que foi o Gerson e Eliezer. Com esta visita, quais foram as etapas da história da nação israelita que aconteceu nesse momento? O que ocorreu ali nessa visita? Saberemos em estudos na semana que está em Êxodo 18. O quinto ponto, o apóstolo Paulo fala aos cristãos de Corinto que nós não devemos colocar o Senhor à prova, como alguns fizeram nesta caminhada do povo de Israel, que eles pereceram após eles serem mordidos por serpentes, foram mortos, né, mordidos por serpentes. Mas por que Paulo falou isto? Porque esses acontecimentos foram registrados na Bíblia. Por que será? Saberemos o motivo que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, onde nós estudaremos essa lição maravilhosa, para que nós teremos um aprendizado muito grande para o nosso crescimento hoje. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, Deus tem falado a todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, sabe manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus começa a atuar na sua vida. E quando você aceita Ele, a Jesus como Salvador, e obedecendo os seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser assim, uma pessoa sábia. E com isto, você ganhará de Deus um presente tremendo e fantástico, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus para esse mundo que se aproxima, que está lá em Mateus 24 e Lucas 21, que o próprio Jesus disse e deu esses sinais e vem se cumprindo, Jesus, ao voltar a esse mundo pela segunda vez, que está se aproximando, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá doenças, nada, você estará no céu, você participará da grande boda do Cordeiro, você participará do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que são todos nós. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.